Olá, povo, boa tarde. Começa agora o seu jornal do Pastor Marcos Cruz. Nesta edição, que está sendo transmitida pelos canais Marcos Cruz TV, Pastor Marcos.Cruz TV e também pelo portal do Gazeta Metropolitana, vamos conferir as seguintes matérias. 1,5 bilhão de pessoas receberam Bíblias em 2023. Casamentos diminui, pesquisa diz, enquanto divórcios aumentam. Prefeitura de São Paulo anuncia que vai vacinar crianças de 10 a 14 anos contra a dengue. Ciro diz e insiste na existência de indícios de corrupção no governo do PT. Pesquisas apontam que crentes frequentam menos o templo. Como a DESP amplia Frente de Defesa da Fé. Veja estas e muitas outras notícias nesta edição. Muito bem, gente, que alegria estarmos por aqui. Vamos compartilhar de tudo isso, né? Vamos nos informar um pouquinho. Mas antes de avançar para a primeira matéria, para a gente compartilhar das primeiras e de todas essas que foram anunciadas, peço que você clique no like, dê um like, ative o sininho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Faça agora a sua inscrição e compartilhe com as pessoas, com os seus contatos, tá ok? Nós precisamos deste apoio de vocês, tá? Para começar o nosso trabalho, vamos então às nossas matérias. E são muitas que temos para compartilhar com vocês. Mas vamos lá à nossa primeira matéria, não é? A nossa primeira matéria diz exatamente o seguinte, acompanhe aí comigo, vamos lá, colocando aqui na tela para vocês. Muito bem, diz-nos aqui a manchete. 1,5 bilhão, gente, de pessoas receberam a Bíblia, uma cópia, um exemplar da Bíblia Sagrada. É bastante coisa, né? Isso é muito bom. Então vamos lá, eu quero ler aqui com vocês. 1,5 bilhão de pessoas. Opa, cadê a matéria? Ok, aqui agora. Olha aí, gente, 1,5 bilhão de pessoas receberam, diz aqui o Folha Gospel, que essas pessoas foram contempladas, as sociedades bíblicas entregaram. Veja o que diz a linha fina. O marco representa o compromisso das sociedades bíblicas unidas em tornar a palavra acessível a diversas comunidades linguísticas pelo mundo. Isso é fantástico. Então vamos dar uma lida só no título, na linha fina, né? Em 2023, as Sagradas Escrituras alcançaram mais de 1,5 bilhão de pessoas em 106 línguas, graças às traduções realizadas pelas sociedades bíblicas de todo o mundo. Esse marco representa o compromisso das sociedades bíblicas unidas em tornar a palavra de Deus acessível às diversas comunidades linguísticas ao redor do planeta, com o avanço da missão, a Bíblia para todos. Bom, o ano de 2023, os esforços coletivos das equipes de tradução das Sociedades Bíblicas Unidas entregaram o texto das Escrituras em vários formatos para 1 em cada 8 pessoas em todo o mundo. É o avanço da evangelização. Temos que agradecer a Deus por isso, né?
Que bênção. Esse é um trabalho intenso que precisa acontecer, né? Graças a Deus. E não só isso, né? Também é preciso que existam pessoas que queiram, né, fazer o trabalho de entrega. Não, nada disso vai acontecer, né? Nada disso será, obviamente, é, importante se não tiver quem queira, por exemplo, é, literalmente fazer a distribuição das Bíblias. Então é preciso que esse público, né, que queiram participar das Bíblias, da entrega de Bíblias, obviamente, é, participe disso, né? Isso é muito bom. Graças a Deus por isso. Bom, vamos à nossa segunda matéria desta edição. O que temos pela frente? Os casamentos estão diminuindo em São Paulo. Casamentos estão diminuindo em São Paulo. Cada vez menos o povo está interessado em se casar. Enquanto os casamentos diminuem, os divórcios aumentam. Vejam se é possível isso. Casamentos diminuem e divórcios aumentam. É o fim do mundo, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, né? E a gente precisa ter essa tendência, essa atenção com isso. Exatamente porque isso é um marco, é um sinal, na verdade, um marco não, mas é um sinal para nós, para o povo compreender o que está acontecendo nesse universo. Então vamos dar uma lida também nesta matéria que está publicada no guiame.com, que diz exatamente assim. Vamos ver, vamos acompanhar. Olha lá. Brasil teve queda de casamentos e aumento de divórcios em 2022, aponta IBGE. Dados preocupantes, né? Estatísticas de registro civil de 2022, divulgadas pelo IBGE, trazem dados sobre casamento e divórcio. Cada vez menos brasileiros estão se casando, enquanto o número de divórcios continua a aumentar, segundo dados mais recentes da pesquisa Estatística Registro Civil de 2022, divulgada nesta quarta-feira, dia 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. Outro dado informado é que o período entre o início do relacionamento e o casamento está se prolongando e as uniões têm uma duração cada vez menor ao longo de todo o tempo. Opa, atenção aí, precisamos de atenção, atenção povo, porque vocês estão percebendo que os casamentos estão tendo cada vez mais dificuldades, né? O que está levando as pessoas a esse tipo de situação, não é? É preciso que a gente veja isso, que a gente tenha atenção com isso, não é? Obviamente. Por quê? Porque não é uma coisa simples, né? Estamos em crise nesse caso. São crises que a gente precisa conhecer, precisa ter atenção com essa questão. O que está levando as famílias a esse tipo de crise? O que está levando famílias a esse tipo de dificuldade? Separações. Será ausência da igreja? Será falta da palavra de Deus? Pregações? Afinal de contas, o que está acontecendo? Vamos lá, o que mais diz os dados, né? Vamos ver quais são os fatores também que a pesquisa aponta. Vejam, a pesquisa diz exatamente assim. Embora a pandemia tenha causado algumas flutuações nas estatísticas, a tendência geral foi confirmada pelos dados do órgão federal. Desde 2015, observa-se uma tendência de queda no número total de registros de casamento. Entre 2019 e 2020, essa queda foi ainda mais acentuada devido à pandemia e às medidas de distanciamento social implementadas para conter a propagação do vírus. A precaução
as precauções adotadas impossibilitaram a realização de cerimônias, levando muitos casais a adiarem a decisão de se unir, conforme aponta. Mas esta é uma só das explicações. Essa explica, por exemplo, a questão dos casamentos serem menores, mas não explica, por exemplo, os divórcios. Não é? Por quais razões? Se a pandemia, se as medidas de restrições impediam que as pessoas fossem ao cartório para fazer o casamento, até por conta de estarem ali, de haver algum tipo de impedimento, imagine então, mas por qual razão os divórcios cresceram? Então, entre 2020 e o ano seguinte, 2023, houve um aumento no número de casamentos, sugerindo que as cerimônias matrimoniais voltassem a acontecer devido às campanhas de vacinação em larga escala e flexibilização. Apesar disso, o número de registros de casamento não ultrapassou a média dos 5 anos anteriores à pandemia, de 2015 a 2019. Em 2022, foram registrados 970.041 casamentos. E ele diz mais aqui, vamos descer um pouquinho abaixo, né? No ano de 2000, 6,3% das mulheres que se casaram tinham mais de 40 anos. Então, uma mudança de comportamento em relação até às pessoas que vão se casar, que estavam se casando. Já em 2022, esse número aumentou significativamente para 24,1%. Então, as mulheres já estavam com mais pensando um pouco mais para o casamento, né? Aí diz ainda, desta mesma forma, esse fenômeno também foi observado entre os homens. Houve um aumento significativo de 20%, pontos percentuais na participação de registro de casamento, conforme aponta os dados. Ele diz ainda, essas pessoas tinham cerca de 40 anos ou mais, se comparado com os anos 2000. Agora o divórcio. Né, divorciados e viúvos. Comparando a última década, observa-se que a participação de registro de uniões em que ao menos um dos cônjuges era divorciado ou viúvo variou consideravelmente. Essa matéria está publicada no Guia-me. E diz ainda, em 2022, essa participação foi de 12,8%. Aí, mais abaixo, ele diz o seguinte, no mesmo período, a pesquisa registrou 420.039 divórcios concedidos em primeira instância ou realizados por escrituras extrajudiciais, representando um aumento de 8,6% em relação ao total contabilizado em 2021, que foi de 386.313. Consequentemente, houve um acréscimo na taxa geral de divórcio. O número de divórcio para cada 1.000 pessoas com 20 anos ou mais idade aumentou 2,5% em 2021, né, de 2,5% para 2,8% em 2022. E o tempo médio do casamento também diminuiu. Em 2010 era de cerca de 16 anos, entretanto, em 2022 esse período caiu para 13,8%. Pelo jeito, não vai demorar muito para que o casamento se torne literalmente uma questão apenas descartável. Casou hoje, termina amanhã. Que Deus tenha misericórdia do povo, né? É preciso que a gente tenha atenção com isso. Bom, dito isso, vamos para outras, né? Vamos para outras matérias que precisamos compartilhar com vocês, né? Tomemos cuidado, se você está enfrentando alguma dificuldade, não se torne uma estatística, né? Procure o pastor da igreja, procure terapia, mude comportamento, leia livros, é preciso que faça isso para que casamento não se dissolva. Afinal de contas, o casamento gera danos, prejuízos psicológico, financeiro, material. Claro, tem casos de agressões também nesse meio. A agressão não é caso pastoral, é caso de polícia, não é? Agora é preciso ter cuidado com isso e ter atenção com essas questões, porque
casamento não pode ser arruinado assim, né? Não é preciso que se tenha cuidado com isso, para não se acabar o casamento desse jeito, tá bom? Bom, a Prefeitura de São Paulo, né? E aí, pensando nisso, vamos a uma outra matéria. A Prefeitura de São Paulo anunciou, né, é, que vai vacinar crianças contra dengue. Serão aplicadas aí vacinas contra a dengue, e aí nós vamos dar uma lida nessa matéria que também está publicada no Gazeta Metropolitana. Vamos dar uma lida lá. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Gazeta Metropolitana. O que diz a Gazeta Metropolitana? Vamos lá, só colocando aqui para vocês na tela. A Gazeta Metropolitana diz exatamente assim. Só um instante, gente. Vamos lá. Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo vai fazer a vacinação das crianças, né? Muito bem, vamos dar uma lida nessa matéria, o que vai fazer a Prefeitura de São Paulo. Ela vai anuncia, obviamente, que crianças serão vacinadas. Vejam só, vamos dar uma lida. Esse texto foi publicado na Gazeta Metropolitana e o jornalista, cara extraordinário, né? Eu mesmo. Então vamos lá. Opa, peraí, não é essa não, é outra. Só um instante. Cadê a matéria? Está aqui, gente. Muito bem, olha. Muito bem, está aqui. Vamos lá. Prefeitura de São Paulo anuncia e iniciará campanha de vacinação contra a dengue em crianças de 10 a 14 anos. Bom, o que diz o texto? Prefeito Ricardo Nunes diz que serão vacinadas crianças nas escolas localizadas em regiões com maior incidência de casos. A Prefeitura de São Paulo informa que iniciará campanha de vacinação contra a dengue em crianças que têm entre 10 e 14 anos. As regiões com maior incidência de casos serão atendidas no início da campanha, tendo em vista que no município os casos de contaminação ultrapassam já a marca de 65 mil. A cidade de São Paulo é um dos municípios contemplados com doses da vacina contra a doença pelo Ministério da Saúde. Abre aspas, o prefeito disse, chegando a vacina, que o Ministério da Saúde vai entregar, vai ser aplicada na população de 10 a 14 anos. E a gente vai aplicar nas escolas, por conta do público-alvo, e nas regiões de maior incidência. Itaquera, por exemplo, é uma região de alta incidência, vai ser uma das regiões onde terão as escolas sendo atendidas com as vacinas para criança, informou o prefeito Ricardo Nunes. Essa publicação foi disponibilizada nesta madrugada pela assessoria de imprensa da prefeitura. Mas aqui tem temos alguns dados importantes. A Folha de São Paulo publicou recentemente alguns dados. Olha, ele diz o seguinte, os dados apresentados pela Folha de São Paulo apontam que até 20 de março, 67.168 casos da doença foram confirmados, números que apontam alta de mais de 35% comparado com o boletim apresentado pela Prefeitura em 13 de março. Destes, 19 casos resultaram em mortes e outros 60 estão sendo investigados para ver se se corresponde de fato à morte provocada pela doença. Ainda de acordo com os dados, atenção aí, gente, ainda de acordo com os dados, entre os 10 homens que morreram, 5 tinham entre 65 e 79, um entre 50 e 54, 2 entre 20 e 24 e uma criança entre 5 e 9 anos. Já entre as mulheres, das 9 que morreram, 2 passaram dos 80 anos, 3 entre 35 e 49
e uma entre 20 a 34, entre 5 e 9 anos. Muito bem. Aliás, a vacinação e uma entre 20 e 24, ok. E uma criança, é claro, entre 5 e 9 anos. Bom, a vacinação será iniciada assim que as vacinas forem entregues pelo Ministério da Saúde. Então, atenção, vamos ficar super atentos com essa questão da vacinação, né, da dengue. E não só isso, também temos que eliminar os focos, né? Focos de dengue. Se você tem um aí, já fique ligado, antenado, para que isso não avance, né? Porque é perigoso, ok? Bom, vamos para a próxima matéria que temos para compartilhar com vocês. E a próxima está ligada com denúncia, né? Denúncia, exatamente. Também aqui no Gazeta Metropolitana, o Ciro Gomes está a todo vapor. Ciro Gomes está soltando a boca, de verdade. Ciro está botando para torar para cima do governo, né? E ele tem dado aí tem dado entrevistas recentes, né? Dizendo exatamente sobre essas falcatruas no governo, como ele diz, né? E também tem aqui. Desta matéria, eu também compartilho com vocês exatamente o seguinte. O Ciro Gomes está dizendo que, e ele insiste, né? Ele deu uma entrevista segunda-feira no jornal, ele já tinha feito uma entrevista, já tinha dado uma entrevista na CNN, eu não sei quem assistiu, se você assistiu pode comentar aí na live, mas se não assistiu, o Ciro Gomes disse que o governo do PT negociou bilhões de reais em precatórios, segundo o Ciro, né? Incidência há indícios de um dos maiores esquemas de corrupção do governo do PT, conforme afirma o Ciro. E é importante a gente ter atenção com essa questão, né? Porque ele está falando isso constantemente, ele já repetiu isso também, ele já disse isso na entrevista que deu à CNN. Em seguida, ele fez uma live no seu canal do Twitter, ele publicou aí nas diferentes redes sociais, né, falando sobre isso. E depois, o Ciro também disse, agora, numa entrevista segunda-feira passada, no programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, publicado pela Jovem Pan. E o que diz o Ciro? O Ciro diz o seguinte: o ex-presidenciável diz que o governo vendeu as dívidas do precatório para os bancos credores pelo dobro do valor que deveria ser pago ao cidadão. Quer dizer, o cidadão que tem a dívida, que tem o direito de receber uma dívida do governo, vai receber menos da metade do que a dívida, enquanto que o governo, ao invés de pagar o cidadão, diz o Ciro, pagou os bancos credores pelo mesmo valor. E o Ciro está desafiando, ele está não só desafiando, ele está denunciando, a imprensa a fazer essa pesquisa, a fazer essa busca, a apurar esses fatos e denunciar que, segundo o Ciro, é o maior esquema de corrupção. Não é? Então, ele publicou nesta quinta-feira, no final da noite, ele publicou na rede social que a entrevista, o recorte dessa entrevista que ele deu à Jovem Pan, ao programa Direto ao Ponto da Jovem Pan. Então o lead da matéria diz: nesta quinta-feira, 28, Ciro Gomes, ex-presidenciável nas eleições de 2022,
postou o trecho da entrevista concedida ao programa Direto ao Ponto da Jovem Pan News, onde afirma existir suspeita do maior esquema de corrupção da história praticado pelo governo do Partido dos Trabalhadores, que é o PT. Ciro já tinha concedido uma entrevista à CNN, onde também abordou o mesmo esquema, denunciou o mesmo esquema de corrupção, né? Então ele diz, abre aspas, denunciei a falcatrua dos precatórios, estou desafiando a imprensa. Então aqui não é só um desafio, mas também não é só um desafio, mas também não é só a denúncia de um indício, né, o apontamento de um indício, mas a denúncia de um esquema de corrupção. Né? Então ele diz ainda, denunciei a falcatrua dos precatórios, estou desafiando a imprensa brasileira a investigar. Ninguém fez. Isso é chocante, afirma o Ciro. E ele alega ainda que 93 bilhões saíram dos cofres públicos do governo e passaram direto para os cofres dos bancos com aval do Judiciário brasileiro, do Judiciário Federal. Mas o caso não tem despertado interesse daqueles que deveriam tratar da questão. Por que será? Por que a imprensa que deveria investigar o caso de corrupção não está investigando? Isso precisa ser apurado. Tem o link na matéria para você assistir a entrevista do Ciro. Segundo ele, né, e ele já afirmou isso de outras vezes, né, e ele vem batendo nessa tecla, esse esquema possível é muito maior, mas é muito maior do que o mensalão e o petrolão. É muito maior, conforme aponta o Ciro. Né? Então a gente precisa também ter esta atenção com toda esta questão, né? Pode estar vindo alguma coisa aí muito mais grave no governo, né? E quem paga com tudo isso? Quem paga sempre, né, querido? Quem vai pagar com tudo isso sempre é a população. Ninguém paga mais que a população. É a população que se arrebenta, é a população toda que se dá mal, sempre, não é? É sempre assim. E nós precisamos, como tudo, estar atento a essas questões. Né? Também eu quero ler, né, que a pesquisa da Gallup, né, a Gallup, se eu não me engano foi isso mesmo, apontou, né, numa pesquisa recente publicada dia 25, se eu não me engano, que os crentes estão indo menos à igreja, né? Os crentes estão indo menos à igreja. Cada vez menos os crentes estão indo ao templo. Esse estudo apontou esses dados, né? E é super importante a gente ter esse conhecimento. Por que os crentes estão indo menos ao templo, né? Bom, são muitos os fatores que levam os cristãos a participarem menos dos templos nos últimos dias. Um deles é o fato da questão, um deles é o fato da própria questão virtual, crentes interessados aí no mundo virtual, né, estão esquecendo, por exemplo, de congregar, né, e estão deixando de congregar, na verdade. Estão trocando as redes, estão trocando o culto presencial pelas redes sociais, por aquilo que está disponível nas redes sociais. Então é importante a gente também ter atenção, né, que o templo não pode ser substituído, o culto não pode ser trocado, né, não pode ser de forma nenhuma deixado de lado. Mesmo que você tenha essa disponibilidade de participar de um culto virtualmente falando, acompanhar o culto virtualmente falando, é importante que você tenha atenção em não se ausentar do templo. Não pode, não é? Porque a ausência no templo vai trazer problemas, né? Quais tipos de problemas, por exemplo, né?
você pode se esfriar, a pessoa pode se esfriar na fé, ela pode deixar obviamente, pode também é, se envolver no pecado, né? Então veja, eu quero colocar aqui para vocês essa pesquisa da Gallup, né? Que nos fala sobre isso daí. Está publicado, inclusive, no portal do. Está publicado, inclusive, no portal da Folha Gospel. Deixa eu colocar aqui para vocês e a gente vai dar uma lida nesta matéria, né? Olha só. Vamos lá, o que diz aqui, ó, a pesquisa da Folha da Gallup, né? Diz exatamente o seguinte, olha só. Menos da metade dos cristãos frequentam regularmente a igreja, revela pesquisa. Isso é drástico, né? Não sei como que você se enquadra nesse contexto aí, mas como é que está a sua regularidade ao tempo? Eu comentei um pouquinho sobre isso ontem na live que fizemos na igreja pela manhã, e agora trago aqui nesse minuto, nesta programação jornalística. Os mormons eram os mais propensos a relatar que iam aos seus cultos regularmente. Os protestantes vêm em seguida. Eram os mais propensos. A matéria diz o seguinte, vamos dar uma lida no que diz a matéria. Ela diz o seguinte: 3 em cada 10 pessoas nos Estados Unidos frequentam regularmente os serviços religiosos, o que representa um declínio em comparação com as últimas 2 décadas, de acordo com a pesquisa da Gallup. A Gallup informou que 21% dos americanos disseram que frequentam serviços religiosos semanalmente, enquanto 9% disseram que frequentam serviços religiosos quase todas as semanas. Em contraste, 11% dos entrevistados relataram frequentar cerca de uma vez por mês. 25% relataram frequentar raramente, enquanto que 31% disseram que nunca vão à igreja. Isto representa um declínio na relação a uma década atrás, quando a Gallup descobriu que 38% dos americanos frequentavam semanalmente ou quase semanalmente, e em relação às 2 décadas, quando 42% dos americanos relatavam que frequentavam semanalmente ou quase que semanalmente a igreja. Para a sua pesquisa, a Gallup baseou-se em dados agregados de pesquisas realizadas por telefone. E aí ela coloca, descobriu o quê? O que essa pesquisa descobriu? Que os mormons eram os mais propensos a relatar que iam aos seus cultos regularmente, com 67% dizendo que compareciam semanalmente ou quase que semanalmente. Já os protestantes perderam, irmão, vem em seguida com 44%, seguido pelos muçulmanos, 38%, católicos, né? 33%, cristãos ortodoxos 26%, judeus 22%, budistas 14%, hindus 13%. Então, o relatório também descobriu que os católicos experimentaram a queda mais acentuada na frequência da igreja. Nós estamos falando de frequência, nós estamos falando de dados de frequência, né? Então, ao longo dos últimos anos, muito se tem falado sobre o aumento da população sem filiação religiosa nos Estados Unidos, também conhecida como nones, especialmente entre as gerações mais jovens. E isso vem crescendo no Brasil também. Em janeiro de 2023, por exemplo, a Survey on American Life, um projeto do American Enterprise Institute, divulgou um relatório que concluiu que a frequência à igreja ainda não tinha recuperado o que era antes da Covid-19. Então a Covid-19 foi um sucesso para muita gente, né? Sucesso para quem não quer ir para a igreja, um sucesso para quem não quer se casar, um sucesso para quem quer se separar também. Olha que coisa interessante. As maiores quedas na frequência foram observadas entre os adultos com menos de 50 anos,
católicos, hispânicos, protestantes negros e protestantes brancos de linha principal, de acordo com o estudo de 2023. Como é que está a sua relação com a igreja? Você está congregando fielmente? Bom, é preciso ter atenção, né? Não vá cair nessa onda de se afastar da igreja, frequentar a igreja. A igreja disponibiliza trabalhos para os crentes, para as pessoas, para a comunidade, para que eles frequentem o culto e não para que eles abandonem. É um trabalho todo, né? É todo o empenho daquelas pessoas que estão no serviço, que estão no serviço sagrado. Todo um trabalho deles, né? Dos grupos, daqueles que vão, aqueles que participam ativamente, daqueles que têm canto, da pregação, uma pregação tempo, do aconselhamento, enfim, tudo isso é um trabalho tremendo. Não é? E aí os cristãos precisam, de fato, todavia, precisam participar dessas atividades. Não podem permitir, não podem se ausentar, né? Deixar de lado, porque isso não é bom. Não é bom para ninguém, não é? Não é bom para ninguém de verdade. Então, vamos congregar, gente. Vamos para a igreja, que é importante que todos congreguem, tá? Bom, temos mais uma matéria que quero compartilhar com vocês, que está exatamente. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês o que diz essa matéria. E esta está no campo, literalmente, da defesa da fé, apologética, não é? E também é uma matéria publicada por mim, né? O que diz esta matéria? Essa matéria diz exatamente assim, que a Comadesp, não é? A Comadesp amplia a sua frente de combate às ideologias contrárias à Bíblia. Bom, o que diz esta matéria? Vamos ler, né, de forma simples, né, sucinta. Para quem não sabe, a Comadesp é a Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo e outros. Então, amplia a sua frente. O que ela fez? Ela criou o Conselho de Apologética na convenção do ano passado, e o Conselho de Apologética, presidido pelo pastor José Werneck, realizou o primeiro simpósio em defesa da fé cristã. A convenção dos ministros da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo e outros, como a DESP, intensificou as ações de combate ao pluralismo religioso e ao secularismo e ao relativismo de seitas que tentam ganhar espaço. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, gente. Que tentam ganhar espaço no ambiente assembleiano. O que diz a matéria? O que mais? Diz exatamente o seguinte: o Conselho de Apologética, a mais recente ação foi a criação do Conselho, e o Conselho realizou o primeiro simpósio em março na Assembleia de Deus, na cidade de Tietê, em São Paulo, presidida pelo pastor Joel Ribeiro. De acordo com o pastor Carlos Roberto Silva, presidente da Comadesp, este primeiro simpósio, realizado em Tietê, em 16 de março, pelo Conselho de Apologética, é o gesto da convenção apontando para o retorno ao caminho do qual jamais deveríamos ter saído, nos afastados, e também o caminho de preparar a igreja, né, para combater as heresias, afirma o pastor. Fecha aspas, afirma o pastor Carlos Roberto. Pastor Carlos Roberto, presidente da convenção, preside também a Assembleia de Deus de Cubatão. É bom compreender que o pluralismo religioso tá uma bagunça, né, que a gente tem visto nesse meio evangélico em alguns segmentos que não tem cabimento, né?
igrejas que não dá para saber se são igrejas evangélicas, se é uma sinagoga judaica, se é um centro afro-brasileiro. A gente não sabe de religião afro, a gente não sabe de fato o que é indefinido. A ideia de pluralidade religiosa vem se impregnando e crescendo no ambiente da igreja. E não deveria ser assim, porque cada segmento religioso tem a sua vertente, tem a sua doutrina, tem o seu livro, sua regra de fé. Mas quando se fala disso, né, além do pluralismo religioso, tem também o relativismo e a secularização. O relativismo não vamos abordar aqui nesse comentário, mas a secularização, sim. Vejam, houve uma audiência pública, né, de uma propositura de um senador, interessado em transformar toda a produção, toda a produção, toda a produção religiosa em evento cultural, não é? Em eventos culturais. Então, veja, houve essa ideia. E o que então se pensou em fazer, se projetou em fazer? Se pensou exatamente no seguinte: a música, a dança, o teatro, ok, vamos produzir cultura. No entanto, a CGADB marcou presença pelo Conselho de Doutrina e o pastor Douglas Batista esteve lá nesta audiência pública e deixou absolutamente claro para todos aqueles que lá estavam, que estavam participando daquela audiência, de que a igreja não produz cultura. Tem música, tem louvor, mas é adoração a Deus. E ele deixa muito claro isso, porque a ideia de tirar a produção da igreja, a ideia de retirar a produção da igreja e colocar no campo, no ambiente cultural, significa, entre outras coisas, que estamos retirando de uma esfera e passando para outra, é secularizar, quando não se deve fazer isso. Não se pode pensar nisso de jeito nenhum, porque o que a igreja faz não é cultura, ela adora a Deus, né? É sagrado, é o serviço sagrado. E aí, isso é secularização. A ideia de profissionalizar o trabalho, de profissionalizar a liturgia, o serviço sagrado, isso é secularização, que precisa ser bem pensado e interpretado pela sociedade, pela comunidade cristã e por todos os demais, principalmente pela igreja. Pensando nisso, né, o pastor Douglas Batista esteve nesta reunião, como coloco aqui no texto, né, esse texto foi assinado, produzido por mim, né, então, por eu, né, eu quem fiz. Então ele diz o seguinte: essas ideologias elas têm crescido, têm pensado. Então, para se ter noção, em recente audiência pública sobre a produção cultural, o pastor Douglas Batista, que esteve presente no Senado, defendeu a totalidade e a exclusividade do evangelho e da igreja no serviço sagrado, né, e da adoração a Deus, razão pela qual o movimento evangélico não pode ser transformado em cultura em hipótese nenhuma. Aliás, essa é a ideia do secularismo, transformar Deus e a Bíblia, que tem exclusividade, totalidade, a Bíblia é total naquilo que diz, mas transformar a Bíblia, transformar as respostas bíblicas em mais uma possível resposta para os problemas da sociedade, para a comunidade, ok? Então, essa hipótese, diante disso, a convenção defendeu a sua posição e também a Comadesp ampliou o simpósio e lá estiveram falando vários pastores, né? Como que o secularismo, a linguagem do secularismo foi abordada lá, o secularismo e as suas ramificações dentro do ambiente cristão, enfim, nesse simpósio foram discutidos temas importantíssimos, inclusive para instruir os cristãos sobre a secularização. Ok? Bom, queridos, muito bem. Dito isso, então, chegamos ao final de mais
aliás, desse jornal. Notícia, Jornal do Marcos Cruz. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e eu vou aguardar você fazer tudo isso, tá bom? Isso vai nos ajudar a produzir mais conteúdo, tá certo? Indique isso para alguém que vai ser muito bom. Ok? Eu agradeço vocês e até o nosso próximo programa. Muitíssimo obrigado. Não esqueçam, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe. Dê o seu like. É importantíssimo que você, assim como todos os demais, deem o seu like para que a gente tenha acesso, para que a rede social entenda que o nosso conteúdo é relevante. Que Deus tenha misericórdia do Brasil e nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E que o Espírito de Deus tome conta de toda a igreja e inflame a igreja na evangelização. Desde já, um abraço.